Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver como que se calcula potência que tem o expoente negativo. Hoje nós vamos ver como que a gente resolve potências desse tipo. Eu tenho a base, que é o número 2, mas o meu expoente é negativo. Como será que eu procedo nessa situação? Nós vamos utilizar duas maneiras de chegar a um resultado desse. A primeira vai ser utilizando uma regularidade. O que seria isso? Eu vou fazer as potências desde aquelas que eu conheço, que tem o expoente positivo, vou diminuindo até que eu entro nos negativos para ver o que acontece. Tá? Como existe uma regularidade aqui, a gente vai conseguir chegar a um resultado para essa conta. Então vamos calcular aqui, 2 elevado ao cubo. Então, pela definição de potência, a base vai ser repetida 3 vezes numa multiplicação. Vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Agora vamos diminuir uma unidade no expoente, 2 elevado ao quadrado. Então, o meu número 2 vai se repetir apenas 2 vezes na multiplicação. 2 vezes 2, o resultado será 4. 2 elevado a 1, nós já definimos em encontros anteriores que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 0 também definimos aí nos encontros passados que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, com exceção apenas do 0. 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então 2 elevado a 0, 1. Nós vamos dar uma paradinha para verificar o que acontece quando a gente vai diminuindo o expoente de 1 em 1. Então, olha aqui, do 8, o primeiro resultado que foi 8, caiu para 4 no segundo resultado. Então, nesta passagem aqui, aconteceu uma divisão por 2. Depois do 4, caiu para o 2. Então, nesta segunda passagem aqui, também houve uma divisão por 2. E depois do 2, foi para o 1. Então, nesta passagem aqui, também houve uma divisão por 2. Isso vai acontecer sempre porque nós estamos fazendo o caminho inverso da potenciação. Eu estou diminuindo, os expoentes. Então, está sumindo um 2 de cada vez, ou seja, sempre vai diminuir 2 quando eu faço a redução de uma unidade dos expoentes. E isso vai continuar acontecendo. Então, do 1 para o próximo, vai acontecer uma divisão por 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Mas eu vou colocar dessa forma aqui, Vou colocar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Toda fração também é uma divisão. Então, 1 dividido por 2, sem me preocupar com o resultado. Com isso, eu descobri que 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Agora vai acontecer isso aqui, 1 meio, eu vou ter que dividir por 2. Como é que eu faço 1 meio dividido por 2? Vamos relembrar como calcula a divisão de frações. Eu tenho que dividir 1 meio por 2. Um jeito rápido da gente dividir 1 meio por 2 é utilizar a técnica de inverter a segunda fração para transformar isso aqui numa multiplicação, que a gente aprendeu lá no sexto ano. Então, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso do 2? O 2, se fosse fração, seria 2 sobre 1. Então, o inverso dele, o 1 vai subir e o 2 vai descer. Então, eu vou ficar com uma multiplicação de 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 na parte de cima vai dar 1. 2 vezes 2 na parte de baixo vai dar 4. Então, 2 elevado a menos 2 está dando 1 quarto. Vamos anotar aqui no cantinho. 2 elevado a menos 2 igual a 1 quarto. O último passo, que é onde a gente vai chegar, no nosso resultado. Então, eu tenho que pegar 1 quarto e dividir por 2. Então, vamos fazer aqui no cantinho. 1 quarto dividido por 2, vamos inverter a segunda, vai ficar 1 quarto vezes,
Então, como 2 não é fração, mas se fosse teria 1 embaixo, na hora de inverter ele vai virar 1 sobre 2. Aí eu multiplico em cima, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2 dá 8. Chegamos aí no resultado. Então aqui deu 1/8. Ou seja, aquele resultado que a gente estava procurando, 2 elevado a menos 3, é igual a 1/8. E cada vez que eu diminuir uma unidade no expoente, a gente continua dividindo isso por 2. O próximo vai dar 1/16, depois 1/32 e assim vai. Agora, nós podemos determinar uma regra mais rápida para a gente fazer esses cálculos aí. Então, olha, existe uma regra rápida assim. Toda vez que o expoente for negativo, você vai ter que inverter a base. Invertendo a base, o expoente se torna positivo. Então, imagine que eu tenha que fazer 2 elevado a menos 3. Ah, mas eu tenho que inverter o 2 e o 2 não é fração. Se fosse, seria 2 sobre 1. E aí, o que ia acontecer aqui? Invertendo 2 sobre 1, eu ficaria com 1 sobre 2 elevado a 3. E aí? Agora é só fazer o que a gente já sabe. Meio elevado a 3 é meio vezes meio vezes meio. Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Embaixo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Exatamente o que deu na nossa regularidade. Outra forma da gente chegar nesse resultado seria utilizando as propriedades. Vamos supor que eu tivesse que fazer essa conta. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 8. Eu quero saber quanto que dá 2 elevado a menos 3. Só que aqui, ó, pela propriedade, se você for usar a propriedade, você vai manter a base, que é 2, e subtrair os expoentes. 5 menos o 8 vai dar exatamente menos 3. Só que eu não vou fazer pelas propriedades, porque não vai me dar a resposta que eu quero. Eu quero o resultado. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Primeira coisa, eu vou transformar isso aqui numa fração. Vou colocar o 2 elevado a 5 em cima, 2 elevado a 8 embaixo. Tá? Toda a divisão é uma fração. É o número de cima dividido pelo número de baixo. Agora, o que eu vou fazer? Vamos abrir. Em vez de 2 elevado a 5, eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Lá embaixo eu tenho 2 elevado a 8. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui a mesma potência, só que na forma de multiplicação. Bom, aqui em cima todo mundo multiplicando, embaixo todo mundo multiplicando, e os de cima estão dividindo com os de baixo. Ou seja, cada 2 desse eu posso dividir com um 2 de baixo. Isso vai dar 1. Então olha só, esse 2 dividido por esse 2 vai dar 1. Eu posso cortar, porque 1 não vai fazer diferença na hora de multiplicar. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Aqui tem mais um 2 dividido por 2. Posso eliminar. Mais um 2 dividido por 2, posso eliminar também. Mais um 2 dividido por 2, elimina. Esse 2 dividido por 2, elimina. Em cima, todo mundo foi eliminado. Não é zero, não. Lembra que a gente falou? 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que sobrou em cima foi o 1. Tá? Embaixo sobrou 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, mais uma vez, a gente provou que 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 8, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3, que é só fazer 5 menos 8, nós vamos ter como resultado 1/8. Agora vamos resolver alguns exemplos aplicando essa técnica que a gente acabou de aprender. Então, essa técnica, lembrando, vale para quando o expoente é negativo, tá? O número pequenininho, né? Ele sendo negativo, eu tenho que transformá-lo em positivo para que aí sim eu possa usar a definição de potência. Então vamos lá.
Quando o expoente for negativo, eu só tenho que lembrar de uma coisa. Eu tenho que inverter a base. Depois que eu inverto a base, o expoente vira positivo. Então, ó, 3 elevado a menos 3. Eu tenho que inverter o número 3. Já vimos que o 3 não é fração, mas se fosse, seria 3 sobre 1. Então, quando eu inverto o 3, ele vira 1/3. E esse expoente passa a ser positivo. Tá? Esse é o grande segredo do expoente negativo. Inverter a base, mais nada. A partir daqui, vocês já conhecem. É definição de potência. A minha base tem que ser repetida 3 vezes. Então vai ficar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. E aqui, multiplicação de frações é uma coisa fácil de fazer. Faz a parte de cima, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, e multiplica a parte de baixo. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Acabou, tá? Então, 3 elevado a menos 3 é 1/27. Aqui é uma fração com o numerador sendo o número 1. Então, o que vai acontecer aqui? Como o expoente é negativo, eu vou ter que inverter essa fração. Essa fração vai virar 4 sobre 1, e o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Acontece que a fração, número 1 não faz falta embaixo. Então, este número aqui, na verdade, é só 4. Tá? 4 sobre 1 é 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado. E aí, agora é só aplicar o que vocês já sabem. 4 vezes 4, 16. Então, é interessante, em 1/4 elevado a menos 2, o resultado ficou 16. Terceiro exemplo. 2/5 elevado a menos 2. Bom, expoente negativo, já sei que eu tenho que inverter a base. Quando é fração, fica até mais fácil a inversão, né? O que está embaixo sobe, o que está em cima desce, mas os dois permanecem, né? Virou 5/2 elevado a 2 agora. E aí, definição de potência. 5/2 vezes 5/2. Nós vamos ter em cima 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2/5 elevado a menos 2 fica 25/4. Para terminar, nós vamos ver agora dois exemplos onde a base também é negativa. Tá? Então, além do expoente, a base é negativa. Bom, a base negativa a gente já conhecia. A gente já fez também vários exemplos com a base negativa e a gente viu que depende do expoente ser par ou ímpar. Se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Mas como é que eu começo nesse caso? Sempre que o expoente for negativo, você vai inverter a base. É o primeiro passo. Não tem nada mais a ser feito. Então, como é que eu inverto a base negativa? É menos 2/3. Ela continua negativa, porque o fato de inverter a base não mexe com o sinal. Aí eu coloco o 3 em cima e o 2 embaixo. Já está invertida a base. Era menos 2/3, virou menos 3/2. E aí, o menos 2 vai virar positivo. Ou seja, eu sei que com a minha base sendo negativa e o expoente par, o resultado vai dar positivo. Só dessa vez eu vou fazer por regra de sinal. Vou fazer menos 3/2 vezes menos 3/2. Como é que vai ficar? Menos com menos vai dar mais. Vou colocar o sinal de mais para ficar bem claro. Menos com menos, mais. Né? Expoente par termina positivo. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. Então começamos com tudo negativo, né? Tanto a base como o expoente, e o resultado deu positivo. Isso acontece, porque virou um expoente par. Último exemplo, nós temos menos 5 elevado a menos 3. De novo, inverte a base em primeiro lugar. Ah, mas menos 5 não é fração. Mas se fosse, teria o número 1 embaixo. Então, na hora de inverter, vai virar menos 1/5. Repara que a base não troca de sinal. É só inversão, tá? Não estamos falando de mexer com o sinal.
Quem troca de sinal é o expoente, porque nós invertemos a base. Então ficou menos 1/5 elevado a 3. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. Isso é regra, tá? Pode usar sempre. Então eu tenho que fazer o que aqui? Ó? Menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5. Só para comprovar que sempre vai dar negativo, ó, vou fazer esse menos com menos, deu mais. Esse mais com esse menos vai dar menos. Então, o nosso resultado eu já sei que vai ser negativo. Sempre que o expoente for ímpar e a base for negativa, o resultado continua negativo. 1 vezes 1 vezes 1, não. Cadê o sinal de negativo que sumiu? Sinal de negativo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então, menos 5 elevado a menos 3 continuou sendo negativo. E ficou 1 sobre 125. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, deixe aí nos comentários, ou então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.